tarde. Pois é. Eu aprendi medicina com o House, eu sou um pouquinho mais antigo, eu acho. A minha escola médica foi o Dr. House. Eu era mais fã dele. Grey's Anatomy é a minha esposa que gosta, tem muito, muito romance. Boa tarde. Eu vou... Tá aqui, tá bom. Eu vou utilizar o meu 1 minuto inicial, porque eu acho que a gente tem alguns momentos que a gente se prepara, né, para fazer uma apresentação, a gente fica pensando qual é a expectativa de vocês que estão aqui, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber. E a gente faz esse exercício sozinho, porque não tem ninguém do nosso lado para saber se vocês vão ficar felizes ou não com o que a gente vai colocar. Mas em alguns momentos a gente, eu acho que tem que seguir o nosso coração. E eu vou fazer uma pequena quebra de protocolo, porque eu preciso seguir meu coração nesse momento. Eu ontem pela manhã não pude estar presente aqui, acompanhei pelo YouTube, mas eu faço parte desse sistema conselhal já há 17 anos, como advogado do CRM São Paulo, e você tem, dentre tantas pessoas que eu aprendi a conviver aqui de maneira maravilhosa, uma delas infelizmente nos deixou esse ano e eu precisaria falar assim, e vou pedir para vocês depois baterem uma salva de palmas assim muito forte, porque acho que um grande amigo que eu tinha aqui era o Dr. Vinagre. Eu não consigo imaginar, vir para cá foi a primeira vez que eu voltei a Brasília depois que ele nos deixou, e parece que falta alguma coisinha, tem alguma coisa que está faltando nessa viagem. E é o Dr. Vinagre. Então eu só vou pedir assim para que ele, onde estiver, receba essas nossas palmas aqui, porque ele era um cara diferenciado mesmo. Obrigado. Eu precisava fazer isso porque às vezes a gente tem que seguir nosso coração, a nossa intuição. E agora, obviamente, registrar os meus agradecimentos por estar aqui, pelo convite que me foi feito. Agradecer a todos os meus colegas advogados aqui do nosso sistema dos conselhos, todos os alunos que estão aqui. Agradecer muito vocês que estão aqui, porque como eu disse ontem, vou reforçar hoje, o Conselho Federal faz esse congresso já há 9 anos, é a 9ª edição. Não faria o menor sentido ele existir se não fosse por vocês, uma audiência tão qualificada, que a cada ano aumenta, que a cada ano surgem mais interessados, mais pessoas aqui para compartilhar dessas nossas experiências dentro do direito médico. Então, o meu agradecimento, assim, minha gratidão muito, muito forte a toda a estrutura do Conselho Federal de Medicina, o administrativo, todo mundo que faz isso acontecer já há tanto tempo, de uma forma tão organizada, para que nós aqui tenhamos sempre a melhor experiência. Eu acho que isso é fundamental. E agradecer aos meus colegas de mesa, através do Dr. João Carlos, e vamos ao que viemos. Eu fui escalado para falar um pouquinho sobre a autonomia do médico. A gente debate muito esse tema, principalmente sob a ótica do paciente, né? É um tema qual eu estudo bastante também, a autonomia do paciente, na relação com o médico. Mas a gente tem o outro lado também. A gente tem que observar e pensar como o médico se porta nessa relação. E eu vou trazer algumas reflexões para vocês. Muito mais do que respostas até. Eu quero que vocês saiam daqui com algumas reflexões a respeito dessa autonomia. O que é essa autonomia? Será que nós somos de fato autônomos? Temos essa autonomia ou não? No atual sistema, no atual mundo em que estamos inseridos, das redes sociais, do avanço da tecnologia, da pressa que nos consome a cada dia, da falta de tempo para as coisas, né? Então, eu acho que a grande reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é se nós somos de fato autônomos. Até onde nós temos essa autonomia? Pois bem, para
a gente poder iniciar e conversar sobre isso, a gente precisa entender que a autonomia, sob a ótica, principalmente do estudo da bioética, porque é um dos princípios, né, que norteia a bioética, eu vou falar um pouquinho sobre isso de maneira rápida. A autonomia, ela é basicamente estruturada em dois fatores principais: liberdade e escolha. Eu só posso me considerar uma pessoa autônoma quando eu tenho liberdade para escolher. Quando eu estou livre de qualquer coação, quando eu estou livre de qualquer pressão, e aí eu posso decidir. Só que eu só posso decidir também quando eu tenho possibilidades de escolha. Porque não adianta eu ser livre para decidir se eu só tenho um caminho a seguir. Aí eu não tenho autonomia. Então a minha autonomia, ela é baseada na ausência de pressão, na ausência de coação sobre a minha capacidade decisória e pelo menos a possibilidade de dois caminhos. Se eu não tenho esses dois caminhos, eu não tenho autonomia. Autonomia, a partir da origem, né, da palavra, do grego, é autogoverno, autogestão, né? É a capacidade que eu tenho de controlar os meus passos, controlar a minha vida, né? Então, o ponto de partida que a gente deve analisar para chegar até, eu gosto de tentar criar esse itinerário, né? A gente tem que partir de um início e chegar a alguma conclusão lógica. O início desse itinerário é saber até onde nós temos liberdade e possibilidades, para poder chegar, então, ao conceito básico de autonomia. A partir da nossa estrutura de normas, porque quando a gente decide viver numa sociedade organizada, a gente precisa ter normas, precisa ter regras. E elas já são as primeiras amarras à nossa autonomia. São as normas. Elas é que vão, a cada momento, colocando algumas pequenas barreiras que ou nos colocam sob pressão ou diminuem as nossas opções. E a nossa autonomia vai ficando, então, cada vez mais reduzida. Isso é bom, sob certo aspecto, porque a partir daí a gente consegue ter uma sociedade organizada. A nossa Constituição define o nosso Estado como um Estado democrático, mas não é só isso. Ele é um Estado democrático de direito. E não foi à toa que foi incluída na Constituição essa previsão. Porque além de vivermos sob uma democracia regida por regras de direito. Não é essa a nossa estrutura. O direito é que nos rege, o direito é que nos conduz. E a nossa Constituição Federal tem algumas regrinhas a respeito da autonomia. Quando a gente fala, o artigo 5º, as garantias individuais, as liberdades individuais, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Essa é a nossa primeira regra mãe da autonomia. Só quem pode me limitar é a lei, certo? Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer absolutamente nada, exceto se estiver na lei. Então, qual é o meu primeiro limitante em termos de autonomia? É a lei. A lei vai começar a trazer, então, algumas barreiras para diminuir aquela balança que a gente viu no início. Não vamos esquecer, liberdade e possibilidade de escolha. A gente tem também o direito à manifestação do pensamento. Isso é uma autonomia. Mas não pode ser anônimo. Então ele já diminui a minha autonomia com relação à manifestação do pensamento. Está restrito. Eu tenho direito de me manifestar, mas as pessoas têm que saber que sou eu que estou me manifestando. Eu não posso fazer de maneira anônima. E aqui, no inciso 6º, é o que eu vou depois pegar o gancho, porque acho que a partir daqui a gente consegue construir o que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. É inviolável a liberdade de consciência. É inviolável a liberdade de consciência. A Constituição garante, então, um direito
a todos nós, que é o que eu vou chamar aqui de objeção de consciência. A Constituição nos garante, é livre a nossa liberdade de consciência. E de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, na forma da lei, proteção dos locais. E é livre também a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Essa, então, é uma grande autonomia que a Constituição nos dá. A liberdade de expressão quanto à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Essa praticamente não há amarras constitucionais. Só que o nosso Estado, ele é muito intervencionista. Ele tem muita preocupação em cuidar da nossa autonomia. O nosso Estado não quer permitir que nós tenhamos tanta autonomia assim para decidir as coisas sobre a nossa própria vida. E alguns exemplos que eu vou trazer para vocês, o próprio Código Civil. O Código Civil, no artigo 13, diz que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Isso é uma regra que tira completamente o nosso direito sobre o nosso próprio corpo. Porque até quando ele diz que é defeso o ato de disposição, quando importar em diminuição permanente da integridade física, posso até concluir que o Estado está querendo tutelar algumas partes do meu corpo. Mas quando ele diz que eu não posso fazer isso num momento que isso contraria os bons costumes, eu começo a ter aquela minha balança da autonomia um pouco desequilibrada. Eu começo a ter algumas possibilidades reduzidas. Eu não sei o que ele quer dizer como contrariar os bons costumes. E isso, de certa forma, me retira uma parte da minha escolha. Isso retira uma parcela da minha escolha, certo? E a gente vê que isso vem sendo tratado de uma maneira muito complicada. Quando a gente pega, por exemplo, esse enunciado, o 44 surgiu no primeiro encontro de saúde do CNJ, ele foi reformulado agora no terceiro, mas mantiveram basicamente a mesma estrutura, e isso me preocupa. Quando ele diz, o paciente absolutamente incapaz pode ser submetido a tratamento médico que o beneficie, mesmo contra a vontade do seu representante legal, quando identificada a situação em que este não defende o melhor interesse daquele. Nós estamos todo mundo querendo tomar conta do absolutamente incapaz, e o absolutamente incapaz no Código Civil pode ser aquele que tem 14 anos, não é isso? E ele não tem direito de falar o que ele quer aqui? Fica todo mundo resolvendo por ele? Né? Não, quem vai decidir é o médico, quem vai decidir é o juiz, quem vai decidir é o representante legal, e a gente vai deixando essas questões de autonomia sem uma visão que tenha, no fundo, na verdade, a preservação da autodeterminação, do autogoverno. Vai ficando distante disso. E são muitos os exemplos que nós temos que limitam as nossas escolhas. No Brasil é proibida a eutanásia. Tá? Óbvio que eu não é o tema, não vou me alongar com relação a isso, mas é proibido. A eutanásia, que é símbolo de autonomia em alguns países, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo e por aí vai, no Brasil não é permitido. E mais do que isso, avança no Congresso um novo Código Penal que vai ter um tipo penal específico para punir a eutanásia, porque hoje entra no crime de homicídio comum. Vai ter uma previsão. Então, além de não ser permitido, vai ser mais proibido ainda do que já é hoje. O suicídio assistido, que no modelo norte-americano muitos estados permitem. É o próprio paciente que, com o auxílio de um médico que lhe fornece a medicação, põe fim à sua vida, num momento de terminalidade. Né? Aqui não é permitido. Então vejam que as escolhas, elas vão se afunilando, elas vão ficando cada vez menores. A gente tem a lei do planejamento familiar. Essa, para mim, é um dos grandes absurdos que a gente tem em termos de autonomia. A pessoa não é capaz de decidir de maneira
livre e autônoma, se ela quer ou não fazer um procedimento de esterilização, ela tem que cumprir, a lei obriga que ela tenha 25, a mulher tem que ter 25 anos, tem que ter 2 filhos, tem que ter autorização do marido, tem que ter autorização do Papa. Não dá. Tanto que agora tem uma outra ADI no Supremo que está questionando essa lei também, do seu ponto de vista da autorização do cônjuge, enfim. Porque são normas que vão restringindo. O nosso Estado gosta de cada vez mais reduzir a nossa autonomia. Né? Qual é o maior símbolo que a gente tem hoje da autonomia na relação médico-paciente? Termo de consentimento. É ele. Na relação médico-paciente, é o maior símbolo da autonomia. Porque através desse termo é que o paciente decide se ele vai ou não fazer um determinado procedimento com o profissional. Pois bem, seguindo nesse nosso caminho e indo agora para a questão profissional médica, Béchamp e Childress, eles são considerados os pais da bioética principialista, foram os que criaram os 4 princípios da bioética e tal, e que tem uma visão interessante sobre isso. A consciência não é uma faculdade moral ou psicológica especial, mas uma forma de reflexão e julgamento sobre se os próprios atos são obrigatórios ou proibidos, certos ou errados, bons ou maus. Se um médico deseja se afastar de um tratamento porque os pedidos do paciente lhe parecem moralmente repulsivos, as convicções conscienciosas do médico devem ser respeitadas e ele deve ser livre para se retirar. O direito à autonomia de um paciente não deve ser garantido, todavia, em detrimento do direito paralelo do médico. Ou seja, o médico tem direito a exercer a sua autonomia na profissão? A resposta padrão é sim, ele tem direito a isso. Ele tem direito a isso. Essa autonomia é plena e absoluta? A gente já viu que não, porque as normas fazem questão de limitar a nossa autonomia em diversas oportunidades. Mas ele tem direito à autonomia. Ele tem direito a exercer a sua prática médica de acordo com algumas convicções que ele possui. É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, como é que é essa estrutura, né, normativa? Os conselhos de medicina, lei regulamentadora, lei 3268 de 57, é a lei então que estabelece o sistema de fiscalização médica no país, uma profissão regulamentada, e no artigo 5º dessa lei, dá a atribuição ao Conselho Federal de Medicina de editar o Código de Ética Médica, o Código de Deontologia Médica. Então, a partir daí, a profissão médica passa a ter uma norma cogente, obrigatória, com relação à sua atuação profissional. Vem a partir de um conselho de classe, de um conselho de fiscalização, um órgão do Estado, uma autarquia, que tem essa obrigação, então, de colocar para os profissionais quais são as regras, limites e direitos no exercício profissional. Passa a ser, então, adotado o Código de Ética Médica. E esse Código de Ética Médica, que foi recentemente alterado, 2018, resolução, tem algumas previsões muito importantes e muito interessantes a respeito do direito do médico a exercer a sua profissão com autonomia. Essa, eu acho que é o princípio maior da autonomia médica, está dentro do Código, no capítulo dos princípios, e diz que o médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência, ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Esse é o balanço. Ele tem o direito, mas esse direito limita um pouco as suas escolhas. Então, ele vai exercer essa sua autonomia, mas ele tem que ter alguns freios. Porque a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico não há nenhum direito absoluto, não há nenhuma garantia absoluta, não há nenhum princípio até absoluto. Todos eles são colocados dentro da nossa própria Constituição, um equilibrando o outro, e esse equilíbrio é que faz o nosso sistema jurídico funcionar. Na medicina não é diferente. E na advocacia também não, né? Só para a gente traçar um paralelo, e eu gosto de fazer essas comparações. Eu, quando fiz a faculdade de Direito, eu
eu tinha para mim que eu não iria fazer jamais família. Mas não é porque eu não gostava. É porque eu, quando criança, assisti um divórcio dos meus tios, que durou 11 anos na justiça, com os meus primos pequenos, passando por todo aquele desgaste. E eu, quando entrei na faculdade, já tinha isso dentro de mim. Já era algo que estava na minha consciência. Eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Por quê? Porque é meu direito de não fazê-lo. Certo? Faz parte desse nosso exercício profissional. Faz parte. Há situações em que a gente, de repente, vai ter que abrir mão da nossa autonomia? Vai, em alguns momentos vai. Mas a regra é que nós possamos ter o livre arbítrio e o livre exercício da nossa objeção de consciência. E o código tem outras previsões específicas a respeito disso. Sempre na parte principiológica, ou ainda na parte principiológica, o médico não pode, em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. É uma autonomia, é direito dele. Exercer a medicina da forma como ele entende que é a melhor medicina. Nenhuma disposição estatutária ou regimental do hospital, de instituição pública ou privada, limitará a escolha pelo médico dos meios científicos. Né, Lívia? É exatamente o vídeo que você passou. Né? Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição pode limitar a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Certo? Vejam que, obviamente, o código sempre vai ter como preocupação maior o paciente. Porque essa é a principal tutela aqui. É o paciente. Nesta relação, a tutela sempre vai recair, obviamente, sobre o paciente, sobre a saúde do paciente. Daí que vem as amarras, daí que vem as limitações, a partir da ótica do direito do paciente nessa relação. E dentro, passando para a parte deontológica do código, que aí são as regras punitivas, efetivamente, o código é estruturado em parte principiológica, disseológica, que são os direitos, e depois a deontológica, que são os deveres. Então, o médico tem algumas obrigações com relação a isso, e aqui é uma das principais autonomias com relação à própria objeção de consciência do médico. O artigo 36 diz que é vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados. Essa é a regra geral. O médico jamais pode abandonar um paciente sob seus cuidados. Como toda regra, são admitidas algumas exceções. No parágrafo 1º, ocorrendo fatos que a seu critério prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento. Autonomia. Liberdade. Aí, escolhas. Né? Desde que comunique previamente ao paciente ou ao seu representante, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que suceder. Ele tem a liberdade para fazer isso, mas ele tem que cumprir algumas regras. Porque senão ele cai no abandono do paciente. E abandonar o paciente é uma infração ética. Então o código dá a ele essa liberdade de renunciar ao atendimento do paciente. Renunciar à relação médico-paciente. Quando? Sob seu critério. Sob sua justificativa. Aquela relação não for mais uma relação médico-paciente que, de alguma maneira, seja saudável ou sob a ótica dele, não vá evoluir mais de uma maneira boa. Então, ele tem o direito de encerrar isso. Certo? No artigo 52, diz que é vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou tratamento de pacientes determinados por outro médico. Então, veja só, ele tem autonomia? Tem, mas ele tem que respeitar a autonomia do outro. Porque o outro já prescreveu o tratamento do paciente primeiro. O outro está acompanhando o paciente. Certo? Então, a autonomia dele também começa a encontrar barreira na autonomia do outro. Exceto, porque a gente tem a regra e sempre cabe alguma exceção, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Então, a regra geral é respeite a autonomia. Se você tem plena convicção de que o seu tratamento pode ser melhor do que o do outro,
Faça, mas comunique o outro. Atue de maneira correta. E aí chegando então às tais das objeções de consciência. Porque as objeções de consciência, a gente viu aqui diversas regras de autonomia. E algumas objeções de consciência, obviamente, não tão regradas de maneira clara, justamente porque decorrem da consciência individual de cada um. Decorrem do que aquilo que cada um acredita em determinada situação. E aí elas têm que ser observadas e têm que ser analisadas, porque, como profissional, o médico também tem direito a essas objeções. Opa! Princípio do exercício da medicina. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, ou seja, os ditames de consciência têm que chegar junto com a lei. Eu não posso também ficar criando objeções de consciência que afrontem a lei, porque nós já vimos que nosso Estado é democrático de direito, regras, normas. O médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequados ao caso cientificamente reconhecidos. E na parte disseológica do código, então, dos direitos do médico, diz que é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Olha que interessante. O código garante, então, esse direito dele. E aí eu vou trazer para vocês uma série de situações que geram conflitos na prática, que geram conflitos no dia a dia, para a gente poder refletir de maneira breve se o médico tem ou não tem, dentro daqueles caminhos iniciais, daquela balança que eu passei para vocês entre liberdade e possibilidades de escolha, como ele pode agir com relação a cada situação dessas. Porque são situações que a lei prevê. Mas em muitos momentos elas podem trazer para o médico um desconforto com relação à sua consciência. Com relação àquilo que ele acredita, não só mais aí como medicina, mas como vida. Aquilo que ele acredita dentro da sua própria definição de vida. E até onde ele pode utilizar isso para restringir um direito do paciente? E ele pode fazer isso para restringir o direito do paciente, será? Então a gente tem situações como o aborto necessário. O aborto necessário está previsto na lei, né? O Código Penal exclui a ilicitude quando é do aborto, não configura como crime de aborto, quando ele é feito para salvar a vida da gestante. Mas pode ser que um determinado médico entenda que ele não faz aborto. Ele não faz. Ele tem uma objeção de consciência, que ele não é nem obrigado a declarar, porque às vezes pode ser uma situação de vida dele. Porque antes dele ser profissional, antes dele ser médico, ele é também um cidadão. E alguma situação de vida pode ser que lhe coloque num determinado momento que ele não faz um aborto. Assim como no aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Pode ser que ele não faça. Ele tem autonomia para dizer, não vou fazer. Me desculpe, eu não faço esse tipo de procedimento. Depende. Quais são as amarras que a gente tem? Se ele for um único, se não tiver outro no serviço, será que ele pode simplesmente não fazer e deixar aquela paciente sem atendimento? Se for um aborto necessário para salvar a vida da gestante e que precisa de um procedimento médico rápido, precisa ser feito esse aborto de maneira rápida, porque senão o que está em risco ali já não é mais o feto, é a vida da gestante, e ele é o único apto a fazer aquilo naquele momento. Será que ele pode colocar sua objeção de consciência? Tenho para mim que não. Que não. Ali ele não vai poder. Por quê? Porque ali ele não tem... Ele tem a liberdade, ele não tem as escolhas, ele não tem dois caminhos. Ele só tem um, que é fazer o procedimento. Se ele tiver um outro médico, ele tem dois caminhos, fazer o procedimento ou encaminhar para o outro médico. Naquela situação, ele não tem. Então ele vai ter que fazer, aí ele vai ter que passar por cima da sua objeção de consciência. Ali ele não vai ter escolha. Ele não vai poder ser autônomo. 5 minutos, doutor Oswaldo. Opa, tá bom, estou concluindo já. O aborto por anencefalia também.
que já foi considerado na DPF 54, o STF disse que é uma síndrome incompatível com a vida, então pode ser feito o aborto, e vem mais por aí, está se discutindo no STF também, o aborto até ao 3º mês de gestação, tem uma DPF também discutindo isso, e o médico que não faz esse tipo de procedimento, ele vai ter essas amarras. A transfusão de sangue, né, sem querer abrir aqui a discussão, mas a transfusão de sangue por motivos religiosos, a negativa, quer dizer, o médico pode dizer, então eu não faço o seu procedimento, porque eu só faço o procedimento com transfusão de sangue. É uma objeção de consciência minha. Será que ele pode optar nesse momento, quando o paciente diz, não faça a transfusão? Ele diz, eu só faço o procedimento com transfusão. Se precisar do sangue, eu vou usar o sangue. Será que ele tem direito a essa ponderação de objeção de consciência? A própria ortotanásia, que já está regulamentada pelo Conselho Federal, veio depois complementada pelas diretivas antecipadas. Será que o médico pode se negar e dizer, não, comigo eu não aceito você morrer naturalmente. Eu vou entubar e vou tentar reanimar quantas vezes, porque é a minha forma de trabalhar. Será que ele tem direito a essa manifestação de vontade, a esse tipo de autonomia? Com relação ao aborto, por exemplo, existe uma norma do Ministério da Saúde que diz que é dever do médico informar a mulher sobre suas condições e direitos, e em caso que caiba objeção de consciência, garantir a atenção ao abortamento por outro profissional da instituição ou de outro serviço. Isso é uma norma do Ministério da Saúde. É a nota técnica sobre atenção humanizada ao abortamento. Garante a objeção de consciência do médico, dentro da norma do Ministério da Saúde, desde que ele tenha outro profissional para encaminhar. Então, a nossa autonomia, ela aumenta e diminui de acordo com as possibilidades de escolhas que nós temos. Todos nós temos uma margem óbvia de liberdade, apesar do nosso Estado, às vezes, querer controlar demais isso. Mas ela vai depender da quantidade de escolhas. Ela vai variando à medida que as escolhas vão aumentando ou diminuindo. E aí, para finalizar com vocês, uma frase de João Paulo II, que eu acho que coroa a questão da autonomia, de maneira muito pontual e brilhante, independentemente da questão religiosa, como eram os escritos do Papa João Paulo II. Obrigar alguém a violar a sua consciência é o golpe mais doloroso infligido à dignidade humana. A nossa dignidade humana está ligada intimamente à nossa própria consciência. Tá bom? Muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações para vocês. Estamos à disposição aqui para os debates. Obrigado. Vamos começar as perguntas. Começar aqui pela doutora, por favor. Boa tarde. Meu nome é Valéria Eunice Mauro Machado, sou de Goiânia, Goiás. Sou da Comissão Especial de Valorização da Mulher, da seccional da OAB de Goiás, da Comissão de Direito Médico também. Também diretora estratégica do Coletivo Nacional de Advogadas Nascer Direito. E atuo especialmente em casos de direitos das mulheres no momento do parto, especialmente das mulheres surdas. E trazendo essa temática da autonomia da mulher, não posso deixar de questionar, até por uma questão, aproveitando o gancho do Dr. João, sobre a questão da segurança jurídica, né? Inclusive a favor dos profissionais de saúde, sobre a questão do plano de parto, que é uma diretiva antecipada de vontade, que a mulher dispõe sobre o seu bem-estar ali naquele momento do parto, e que não se trata exclusivamente de ato médico. Tá? Então, é uma temática que está sendo debatida no país todo. Em fevereiro desse ano, nós tivemos a resolução 293 de 2019, do CRM do Rio de Janeiro, em que proibiu todos os médicos a aderirem ao plano de parto. E essa resolução ela foi duplicada agora, em julho, no CRM de Santa Catarina. E sobre isso, lá em São Paulo, o Ministério Público Federal, o doutor Alexandre Chaves, já manifestou, fez uma recomendação, inclusive em conjunto com o doutor Thales Valverde, da DPU, da Defensoria Pública da União, para que o CRM do Rio de Janeiro revisasse a sua norma de forma fundamentada, né, de forma efetiva, para que modificasse essa resolução. Então, isso me traz muita preocupação, inclusive pela segurança jurídica, porque os profissionais de saúde, eles estão proibidos de aderirem à diretiva de vontade, no caso do plano de parto,
está o Ministério Público Federal agora falando para o CRM, a DPU falando para o CRM revisar essa resolução ou anulá-la, ou revogá-la, perdão, ou revogá-la, e nós temos agora vários CRMs duplicando a resolução. E como é que fica esse profissional de saúde? Será que os médicos do Rio de Janeiro sabem que isso gera indenização? Porque se eu sou gestante no Rio de Janeiro, tento protocolizar meu plano de parto, não é aceito, não é admitido, isso gera indenização. E eles estão expostos civilmente. Então, por favor, gostaria de dar uma explanação nesse sentido, porque é um assunto polêmico, e por isso existe até um não me toque, até inclusive assim, de não querer falar sobre isso. Nós estamos num ambiente integrado aqui com profissionais de saúde, com profissionais do direito. Eu acredito que é muito válido, é uma temática muito atual, e eu gostaria de ver o posicionamento dos senhores. Muito obrigada. Perfeito. Eu peço aos componentes da mesa que anotem, que eu vou fazer duas participações e volto para a mesa. Doutora, por favor. Meu nome é Isabelle, eu sou advogada, atuo na área médica, e a minha pergunta é complementar à da colega. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no dia 14 de agosto o projeto de lei que permite às gestantes do Estado optarem pela cesariana no SUS a partir da 39ª semana de gravidez, mesmo antes de entrar em trabalho de parto e sem indicação clínica. Nesse sentido, visando que o parto ele pode ser um ato médico a pedido, pode o médico da rede pública se negar a realizar o parto cesáreo, que foi a pedido da gestante, ou a autonomia que deve prevalecer deve ser a da paciente? Qual a autonomia que deveria prevalecer nesse caso? Perfeito. Como a sua pergunta é na mesma linha da doutora, eu vou fazer ver o terceiro debatedor para a gente voltar para a mesa. Por favor. Boa tarde. Eu me chamo José Malheiros, eu sou ginecobstetra aqui de Brasília, e parabenizar os expositores pelas belíssimas exposições. A minha dúvida aqui é o seguinte, doutor Simonelli. Nas disposições gerais aqui do novo código, salvo engano meu, existe no inciso 1, diz o seguinte: o médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica terá seu registro suspenso enquanto perdurar a sua incapacidade. Isso nas disposições gerais, né? E está com vedação. A minha dúvida é o seguinte: isso aí é uma interpretação restritiva para este caso de chegada ao CRM, ou o cidadão, por exemplo, o médico é aposentado por moléstia profissional ou moléstia especificada em lei e cai no caso da invalidez. Isso aí, ele tem que participar. Esse ato que ele sofreu lá, sofreu não, ele foi aposentado por isto, ele tem que participar para se enquadrar neste inciso 1, ou ele é independente, é autônomo para não fazer isso. Muito obrigado. Eu vou começar aqui da minha direita para a esquerda. Eu pediria ao doutor Gabriel, se ele quiser comentar. Eu acho que cada um acaba que exerce um papel na sociedade, e a Defensoria Pública, na defesa de cidadãos e cidadãs, via de regra, a nossa atuação é em face do Estado, lato sensu, União, autarquias federais, e no caso, CRM, OAB, enfim, empresas públicas federais, etc. Tal. Me parece que, tecnicamente, em relação à primeira discussão, já tem um posicionamento lá em São Paulo. Eu desconheço algum outro posicionamento no país em defesa da autonomia da vontade, salvo o melhor juízo, né? E, naturalmente, eu acho que é uma posição natural da instituição a defesa em relação a esse ponto. A outra pergunta foi relativa à questão da aposentação do médico compulsória por uma incapacidade. Enfim, poderia me colocar aqui na condição de um defensor de médico, e eu acho que talvez um posicionamento de quem trabalha com CRM possa dar mais dados de como funciona esse processo internamente. De todo modo, indubitavelmente, é um processo que permite discussão,
o próprio Código de Ética, salvo melhor juízo, traz uma inovação a permitir o exercício da advocacia, da medicina por médico deficiente. Então, ouvi do CRM, mas eu imagino que tudo é possível de discussão, e essa discussão deve se dar, penso, individualmente, a se compreender, no caso individual, a capacidade ou a incapacidade para o exercício da medicina, e muito provavelmente perante o CRM. Doutor Oswaldo. Eu vou começar pela última. Isso que o senhor mencionou, na verdade, a gente tem um procedimento dentro do CRM que chama PA. Procedimento Administrativo de Apuração de Doença Incapacitante para o Exercício Profissional. É mais fácil chamar de PA. É um procedimento próprio, é uma resolução própria, que vai analisar dentro do exercício regular da medicina se o profissional tem ou não alguma doença incapacitante. Não há essa vinculação direta com outros órgãos. Pode ser que ele tenha sido aposentado no serviço público, pode ser que ele tenha sido... Mas para o conselho precisa fazer uma análise para ver se a doença que ele possui o incapacita ou não para o exercício da medicina de maneira ampla. Não necessariamente vinculado a algum serviço, o CRM não se prende a isso. Então, é feita essa análise, existe uma resolução que regulamenta esse procedimento. Não é um procedimento punitivo, como é um processo ético, mas o médico vai ter que passar por uma perícia, e essa perícia vai determinar se ele pode ou não exercer a medicina. Mas isso é para efeito de exercício médico, não sei se é exatamente o que o senhor perguntou, mas não é vinculado a outros órgãos. O CRM tem autonomia para fazer essa avaliação e decidir se ele pode ou não exercer se ele faz essa comunicação espontânea ao CRM, o ideal é que o faça. O ideal é que o faça. Porque pode ser que, de fato, ele tenha alguma doença que limite o seu exercício profissional e que o CRM vai fazer uma apuração e vai fazer até um acompanhamento, se for o caso. Então, o ideal é que o faça, porque, de repente, ele foi aposentado no serviço público, mas ele vai continuar fazendo clínica médica e ele tem alguma doença limitante que pode trazer um prejuízo para o paciente, eventualmente, num ato profissional dele limitado, e isso pode ter consequências. Então, é importante que ele faça, sim, essa comunicação ao conselho, até para que fique registrado no conselho qual é a limitação profissional dele, até onde ele pode atuar. Tem algumas doenças que elas podem regredir, ele pode voltar ao exercício pleno, né? O ideal é que não se aguarde alguém denunciá-lo, por exemplo, né? Porque aí pode criar uma situação um pouco mais complicada. Tá bom? Imagina. A outra questão... O senhor quer complementar alguma coisa? Eu queria só complementar assim... se a pessoa aposenta, e via de regra assim acontece com uma certa frequência, né? A pessoa aposenta tanto no serviço público e INSS por invalidez, ele está em tese inválido, sabe? Ele não pode trabalhar no privado, porque daí se descobrir, corta a invalidez, inclusive pode ir cobrar depois de volta, entende? A devolução daquilo que recebeu, porque realmente não tem lógica, né? Para quem é de Santa Catarina, não sei se lembra de uma síndrome de problema cardiológico que tinha na Assembleia, Sandra. E o pessoal depois saía, enfim, de uma incapacidade, ainda virava prefeito, desembargador, virava tudo que tinha. Não dá, tem incompatibilidade, eu diria assim, no aspecto olhando de serviço público, né? Verdade. Em alguns locais, a própria agência do INSS já comunica o conselho. Não é raro o conselho receber a comunicação para as providências. Tá bom? Porque nós... Doutor, nós estamos ao vivo pela internet, já me pediram aqui para falar no microfone, porque as pessoas estão... Tem essa nuance também. Não necessariamente uma incapacidade para operar, mas quem trabalha com direito previdenciário sabe que a incapacidade para uma coisa gera praticamente para tudo. Senão você teria que fazer uma readaptação. Aí você sai, tu é médico, então tu não pode operar, beleza, mas tu pode clinicar.
Então, tu não é incapaz, tu não tem direito à tua aposentação. Enfim, é só uma discussão, mas você tem razão. É possível discutir isso. Só da primeira, posso fazer um comentário rápido? Só com relação agora à questão da gestante, do plano de parto e até da legislação agora editada lá em São Paulo, né, por conta da opção da cesárea. Gente, eu acho que isso tudo não tem como a gente tratar isso se a gente não pensar no diálogo, né? Não tem outra forma de tratar isso. A gente ficar empurrando legislação para cima e para baixo, tentando impor restrição daqui, põe direito dali, corta dali, e não dá. Não dá. Isso tem que ser uma coisa muito, muito dialogada. Muito dialogada. Eu não vejo, eu particularmente, não consigo ver tanta dificuldade nessa adoção desse termo, por exemplo, do plano de parto, né, num ambiente normal, num ambiente em que há uma boa relação médico-paciente. Porque está tudo bem. Não é? Qual é o problema da gestante conversar com o médico que está fazendo o seu pré-natal e vai fazer o parto no final, ela conversar quais serão os procedimentos que podem ser ou não adotados. Eu tenho muita dificuldade de aceitar essa lei agora de São Paulo, porque a gente fica impondo. E se não houver indicação médica para cesárea? Como é que fica? E aí você obriga o médico a fazer a cesárea, aí dá uma complicação, dá uma intercorrência, dá um problema, e o médico vai dizer, mas eu não queria fazer a cesárea, não era para fazer cesárea. Né? Então, eu não consigo ver outra solução a essas situações, senão o diálogo, o restabelecimento da relação médico-paciente. Simonelli. É ele que vai dar o norte a tudo isso. A nomenclatura que a gente vai dar, eu acho que é o que pouco vai importar aí. Sei lá, assim, a gente vai criando, né, situações, só um minuto, trabalhador, eu já vou concluir, aí vocês já seguem. Mas, assim, eu acho que toda gestante já faz plano de parto numa relação normal, só não tinha esse nome. Mas toda gestante fala durante o pré-natal como é que vai ser o desenrolar disso. Então, eu acho que isso tem que ser dialogado, são soluções que têm que ser dialogadas, e não impostas. Não impostas, porque quando chega o Estado e diz vai ser assim, alguém perde. Não tem jeito. Antes que vocês pensem mal desse presidente, eu ofereci a primazia da fala à doutora, mas ela declinou a fala e agora ela quer falar. Presidente, me permita só fazer uma intervenção em cima da fala do do Oswaldo? Exato. Tá. Simonelli, a questão é a seguinte. Talvez você não conheça o plano de parto. O plano de parto é impositivo. É cerceador da prática médica. O médico não pode aceitar porque ele estará incorrendo num grave risco de responder processo. Porque a autoridade que conhece a prática médica, as interfaces e as intercorrências de um parto, é o médico. Não estou com isso advogando a autonomia absoluta do médico. Estou dizendo que o plano de parto, como é apresentado, vou repetir, ele é impositivo e restritivo. E ele pode, até algum momento, passar a ser um instrumento de crime contra a criança que não pôde opinar. Então, é por isso que os médicos não devem celebrar contrato de parto, na minha opinião, diante da imposição do que está sendo colocado pela sociedade. Porque a sociedade não está raciocinando racionalmente, está raciocinando ideologicamente. Ideologia não se faz em medicina. Não. Acho que falamos a mesma língua, doutor Abelardo. Acho que falamos a mesma língua. Porque não é... Só porque eu conheço, claro, e talvez você não conheça o plano de parto. Claro, não. O que eu coloquei é que talvez as nomenclaturas atrapalhem. Porque planejar o parto envolve autonomia da gestante, autonomia do médico. É o planejamento, não se planeja nada sozinho. É um parto. Não se planeja nada sozinho. A questão é... eu tenho para mim que
nós não vamos solucionar esse problema antagonizando. Nós não vamos solucioná-lo. É esse que é o ponto. Antagonizar não vai resolver. O problema é que as feministas Vai chegam ter que com um documento dialogar. impondo. O problema é esse. As Não, mas- feministas chegam impondo um tratamento aos médicos. E isso não, Não, mas é aí, legal. não, concordo, mas isso mesmo. É isso aí. Eu acho que aí E eu falei o termo feministas para provocar mesmo. É a realidade. É uma questão ideológica. Sim. E nós não podemos trabalhar com medicina Sim. com ideologia no meio, porque vai estar errado. sem dúvida. É isso mesmo. Conclui. Não, já. Ok. Doutor Abelardo. O senhor está reescrito. Tá. Doutora Olívia, a senhora quer falar sobre... Como amizade de anos é isso, né? A pessoa fala o que você está pensando. Eu acho que isso é muito bom para nós fomentarmos cada vez mais esse tipo de reflexão. A nossa sociedade está chegando num nível que daqui a pouco a gente praticamente já está na Idade Média, na forma de pensamento, né? A degradação, o sistema chega e impõe, não, agora vamos fazer mais cesárea, porque é a meta mundial, parto normal, porque é a meta mundial, não se estrutura o sistema para isso. Por outro lado, chega uma lei de São Paulo, repleta de impropriedades técnicas, porque eu li linha por linha, e impõe, não, tudo bem, a autonomia da mãe, e concordo, mas assim está faltando uma coisa, não é briguinha, não é, né, cabo de guerra. Falta olho no olho, falta ter essa relação. E o sistema chega e impõe, é uma lei, é uma resolução, isso, aquilo. E o tratamento humano, o relacionamento humano, a essência da relação médico-paciente, só prova que está indo para o espaço cada vez mais. Fazer legislação para criar mais conflito, para levantar a bandeira, eu acho que a gente está precisando de uma invasão alienígena, acabar com tudo e começar de novo, porque está difícil. Doutor João, o senhor quer falar? Não? Bem, doutor João disse que já está bem respondido. Por favor, doutora. Boa tarde, eu sou Bruna Barbosa, advogada atuante na área de Direito da Saúde, no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, especificamente na área de Ética Médica. Sou membro da Comissão de Direito de Saúde da OAB de Pernambuco e membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Altino Ventura. Cumprimento a cada um dos presentes. Peço licença para cumprimentar a mesa no nome do professor Oswaldo Simonelli, de quem tenho esse privilégio de também ser aluna, e trago aqui uma realidade vivenciada no âmbito do processo ético profissional. A gente falou bastante aqui de autonomia. Queria enfatizar um aspecto da autonomia, de definir a conduta adequada, no caso concreto, mas em que existe um conflito, um questionamento a respeito de possível imprudência ou negligência. Ora, eu observo que, no âmbito da prudência e da diligência, existe aí um lapso de autonomia, existe um caminho de autonomia. Mas, no âmbito de julgamentos, isso, por vezes, é confundido, né, até com a própria autonomia do julgador, se colocando no caso concreto. Então, encaro uma certa dificuldade, no âmbito desses casos, para diferenciar o que é imprudência ou negligência e o que seria a autonomia de quem está julgando, porventura, no caso concreto analisado. Eu gostaria de suscitar essa reflexão a respeito. Obrigada. Perfeito. Doutora. Boa tarde, meu nome é Viviane Molina, sou advogada e também sou aluna do professor Oswaldo Simonelli. A minha dúvida é o seguinte, dia 19 de agosto agora, foi firmado um convênio entre o CNJ e o Hospital Albert Einstein, exatamente para auxiliar os juízes com relação aos pedidos urgentes de medicamentos, né? E eu gostaria de saber dos doutores qual é o entendimento de vocês com relação a isso, uma vez que passar pelo crivo de um outro profissional, isso não vai ferir a autonomia do médico que prescreveu, porque se ele prescreveu, ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu queria ver como é que vocês enxergam esse convênio que foi firmado entre o CNJ e o Hospital Albert Einstein para auxiliar os magistrados na tomada de decisão. Obrigada. Doutor Abelardo, fale aí, quem é o senhor? De novo, José Abelardo Menezes, médico anestesiologista,
e atualmente corregedor do Conselho Regional de Medicina da Bahia. Com relação a que a colega colocou, colega não, porque ela é advogada, eu sou médico, tá? Colega por estar aqui. Por ser aluno do Simonelli, eu também posso ser, né? Se ele der chance, me der a oportunidade. Bom, nós temos muitas questões que têm interferido na autonomia do médico e do paciente. Quando um médico hoje indica um procedimento médico discutindo com o seu paciente, portanto, o paciente concordando com o procedimento, e vem uma terceira pessoa no meio e interfere dizendo, não, nós não autorizamos esse procedimento. Esse é um dos maiores problemas que hoje vive o médico no setor privado. No setor privado, que é um setor mais restrito, com muito menos clientela para ser atendida. Na Bahia, por exemplo, nós temos número de que 90% da população é atendida pelo SUS, portanto, só 10% por plano de saúde. E aí cria uma desempatia entre paciente e médico, porque o paciente passa, em alguns momentos, até a desconfiar da indicação médica. Então, esta é uma questão que precisamos refletir e até contar com o apoio dos operadores do direito nos todos os níveis, advogados, promotores, juízes, desembargadores, porque essa questão tem levado a uma judicialização muito grande. Às vezes, o paciente não aceita que o procedimento que foi indicado pelo médico e concordado por ele, entre a terceira pessoa e interfira. Esse é um dos grandes problemas da autonomia hoje em relação à prática médica. E com relação ao parto, eu vou voltar à questão do parto, porque eu trabalhei 10 anos numa maternidade de referência na Bahia, que atendia a todas as complicações que nós tínhamos na Bahia. De um certo ponto para frente, surgiu a lei do acompanhante. Perfeito, eu não sou contra o acompanhante no PPP, pré-parto, parto e pós-parto. Mas, ao mesmo tempo, as maternidades não estavam preparadas para isso. Vai ter um espaço em que o acompanhante do sexo masculino ficasse disputando o mesmo espaço com o acompanhante da outra paciente, e as mulheres sabem que quando elas estão em trabalho de parto, com contrações, etc., elas perdem, de alguma forma, o pudor e ficam seminuas ou nuas, às vezes. E isso criava muito constrangimento para as famílias. Isso aconteceu pelo Brasil afora. Então, se baixa uma norma, que é útil, sem se preparar para o cumprimento dessa norma. Hoje, parto domiciliar é uma questão de autonomia da paciente. Não tenho dúvida nenhuma. A mulher que quiser parir em casa, ela chama alguém que concorde com isso e vai parir em casa. E assume as consequências disso. Ela e quem se dispor a fazer o parto, inclusive médicos. Né? Então, hoje, criou-se uma panaceia em relação ao parto. O parto é o momento sublime da mulher. Não tem dúvida nenhuma. É um momento sublime. E o médico faz parte desse contexto para satisfazer a paciente e o nascimento de uma criança que venha dentro de condições normais. E, para isso, há necessidade de intervenções médicas. Não se pode restringir as intervenções médicas bem indicadas, adequadamente indicadas. Como a doutora mesmo já lembrou, nós não podemos nos prender de que a Organização Mundial de Saúde acha que o número de partos X é o ideal em relação à cesariana. Não. A realidade do Canadá, da Suécia, do Reino Unido é outra, diferente da nossa aqui do Brasil. Aqui as mulheres estão fazendo pré-natal no Sistema Único de Saúde sem assistência médica. Esta é uma realidade. Faz 6, 7 consultas, está dentro do protocolo do Ministério da Saúde, e quem faz o pré-natal? Outros profissionais, menos os médicos. Eu cheguei a pegar na maternidade de referência pacientes de 26 anos com 3 glicemias acima de 300 miligramas por decilitro e nada foi feito. Foi feito diagnóstico de diabetes perinatal, mas nenhum tratamento foi feito. Chegou lá a menina, pariu uma criança de 5,6 kg
e ambos foram a óbito. É a realidade. Só uma complementação. É porque ele fez uma. Só quero fazer um esclarecimento, Tá. Porque eu fiz uma pergunta aberta. Eu não defendi uma ideologia aqui. Tá, tudo bem. A respeito dos partos, da lei do acompanhante, a Rede Cegonha publicou um estudo agora em 2017. E 67% das mulheres, foi uma colheita de mais de 103 mil mulheres, de oitiva de mulheres, 67% não tiveram direito ao acompanhante. Então, se passaram mais de 10 anos. E as mulheres ainda estão sem estrutura na maternidade para ter o acompanhante no momento do parto. Essa é uma colocação. Então, assim, o tempo, ele não é justificativa para tirar o direito das mulheres. A segunda colocação é que a diretiva de vontade é um ato personalíssimo. E se trata sobre direito indisponível. E o que se confunde é que o plano de parto seja um contrato. Contrato, você só se contrata direito disponível. Direito indisponível e personalíssimo sobre o bem-estar da mulher não se contrata. Então, quando o CFM, por exemplo, produz uma resolução que é de 1995, de 2012, que fala sobre diretiva antecipada de vontade para pacientes em fases terminais, mas ele coloca a regra de forma geral, e me vem uma outra resolução de um regional falando que não pode essa diretiva antecipada de vontade, isso é ato discriminatório. Fere o artigo 1º da CEDAW, que é uma convenção para eliminar as formas de erradicação de violência contra a mulher. Fere o artigo 7º da Convenção de Belém do Pará, que o nosso Estado está sendo falho. Então, é por isso que o MPF, a DPU, se prontificou para defender o direito das mulheres. Então, não trata de ideologia, trata de direitos iguais. Se um paciente tem direito à diretiva de vontade, a mulher também tem, em qualquer fase. Agora, se não pode sentar e dialogar e tem que ter um ato impositivo para proibir uma norma, para proibir esse ato, nós temos a concretização da intolerância e da ausência de diálogo e de uma autoridade médica que está sobressaindo sobre a autoridade do paciente. Concordo, número e grau, quero parabenizar a fala do Dr. Oswaldo Simonelli, que sem o diálogo e sem essa confiança entre médico e paciente, nós não iremos progredir. Então, é muito importante, até porque, se acontece isso, ele está expondo os médicos. Porque nós, advogados, não vamos deixar de ajuizar. No Rio de Janeiro, os médicos estão expostos à ação de indenização. Isso é caro. E nós não vamos parar de ajuizar, porque nós somos indispensáveis à justiça. E nós não podemos temer de entrar com um processo e questionar esse tipo de legislação que está ferindo a autonomia da mulher. Obrigada. Pessoal, já estão sinalizando para mim, devido ao tempo. Vai responder, vamos ter uma rodada, depois temos 4 inscritos, eles irão falar. Alguém mais quer se inscrever? Como não há mais ninguém para se inscrever, eu vou fechar as inscrições. Nós temos mais 4 inscritos. Doutor Gabriel, por favor. Em relação, especialmente, eu acho que a celebração do convênio com o hospital, eu acho que foi relacionado ao Natijus, é isso? O Natijus, eu acho que é fruto de um processo, de uma busca, eu diria assim, de inteligência macro, médica, e de perícia, basicamente. Um processo judicial de saúde, ele inicia, via de regra, com uma prescrição para a Defensoria Pública do SUS. Médico do posto de saúde prescreveu determinada receita médica ou exame, etc. E tal. Em seguida, um médico, provavelmente do SUS também, ou médico, farmacêuticos que participam da elaboração das listas e eleição, enfim, das linhas de cuidado e tal, pelo SUS, nega, por meio, enfim, de uma política instituída. Isso vai à justiça, se judicializa, e você tem mais um médico, que é um terceiro médico, ou um quarto ou um quinto, porque às vezes são mais de médicos envolvidos, que vai analisar a discussão entre um e outro. E quando pouco, e assim, via de regra ainda são 2, 3 perícias.
Por que eu estou só brevemente expondo? Porque a gente tem, basicamente, durante um processo judicial, e que envolve questão de saúde, tanto a saúde quanto na parte previdenciária de incapacidade, que é uma demanda corrente em relação ao INSS, nós estamos falando de 5 perícias médicas, 5 análises médicas de um determinado cidadão. E acho que o processo, digamos, de padronização de entendimentos, ele está vindo para o sistema judiciário, também por meio do Natijus. É bom registrar que essas perícias, via de regra, são dissonantes, cada médico com uma opinião diferente. É algo difícil e bastante caro. Porque, por exemplo, para o assistido da DPU, nós pedimos e ganhamos de graça a perícia médica. Custa R$500 para a justiça. 2, 3 perícias a gente... E olha, estou aqui expondo como um defensor de pessoas, né? Mas como agente público também, é indispensável a gente ter essa preocupação. Pensa, 5 análises, está ficando uma coisa inviável, inclusive no processo, sabe? E em termos de custo, aí analisando o aspecto custo, o Poder Judiciário está com uma incapacidade hoje de responder com a verba que eles têm, que é em torno de R$200 milhões para assistência de pessoas carentes, especial para perícia, de pagar essas perícias. Existe médico credor da Justiça, porque a Justiça da União, a Federal, não está podendo pagar. Na 5ª região, em especial, as pessoas pobres estão tendo que pagar a perícia, senão o processo não anda. Então, assim, a perícia é possível. O Código de Ética, ele, no artigo 52, que trata da relação entre médicos, ele dispõe que é vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou tratamento de pacientes determinados por outros médicos, mesmo quando em função da chefia ou de auditoria, salvo em situação de discutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Então, nessa relação de médico-médico, há a necessidade do médico respeitar a posição do outro médico. De um outro lado, na relação com pacientes e familiares, no artigo 39, há a previsão expressa da vedação ao médico de opor-se à realização de junta médica ou numa segunda opinião médica. E mais ainda, o próprio Código de Ética Médica prevê a estrutura e prevê um capítulo específico para a perícia. Em resumo, o que eu quero dizer, eu acho que a perícia ela é uma realidade posta. O Natijus, ou seja, a contra-informação médica, é uma realidade posta. Por vezes são 5 laudos médicos com conteúdo variado. Na prática acontece isso. Por vezes não, por vezes é o médico do autor, digamos, o do SUS, mais o perito favorável e só o que nega determinado procedimento contra. Mas a ideia do Natijus e a ideia daqueles formulários de resposta, no âmbito do Poder Judiciário, eu acho que o colega juiz pode também expor ou ratificar ou retificar o que eu estou falando, mas a ideia é fazer uma racionalização desse problema de várias perícias, que é algo posto de fato. Então, a racionalização vai dizer o seguinte: olha, para determinada patologia, o cuidado clínico indicado é esse, ainda que fora de determinado protocolo do SUS, entende? Basicamente é isso. Oswaldo, o senhor quer falar? Não? Não, o senhor quer falar? Só para complementar rapidinho, é uma reflexão também. É importante ter essa estruturação, né? Justamente pelo fato de ter abundante informação a respeito de tratamentos, tecnologia nova, novos procedimentos, e ninguém está se entendendo. Então, essa padronização dentro de estudos compatíveis,
É necessário para não se expor o paciente e não se expor o sistema. Então, eu acredito que isso só vem a ajudar e a diminuir também os conflitos de interesse. Então, é uma necessidade, porque cada dia que passa, pelo custo da saúde, vai ser crescente o número de negativas também para certos tratamentos, certos procedimentos, ainda mais se não tiverem uma evidência muito mais concreta. Então, isso é benefício e nós estamos à frente nessa situação, né? A Inglaterra já tem um modelo nesse aspecto, mas a racionalidade é necessária para isso. Bem, vamos à última rodada de perguntas. Doutor, por favor. Boa tarde, sou Leonardo Rezende, sou ginecologista obstetra, sou conselheiro pelo CRM da Bahia. Vou voltar aos assuntos da obstetrícia, que são da minha área. E assim, a norma do CREMERGE, que fala sobre o não acatamento dos planos de parto, fala que é nas condições onde o acatamento possa cercear a liberdade do médico e o seu direito e a sua autonomia. Mas eu concordo com o Dr. Simonelli quando ele diz que as questões que envolvem a relação médico-paciente são melhor tratadas com entendimento e não com enfrentamento. Não é não acatar, não é normatizar o não acatamento que resolve o problema. O cenário ideal seria a paciente chegar no pré-natal para o seu médico de pré-natal, que vai acompanhá-la até o parto e apresentar quais são os seus desejos, para que esses desejos sejam discutidos, acordados ou não. Ponto 1 está ok, ponto 2 está ok, estamos de acordo, mas ponto 3 não, por tais e tais motivos técnicos. Uma vez que você tente convencer a paciente de que aquilo que ela pede não é tecnicamente adequado, se ela concorda, está tudo bem. Se ela não concorda, é preciso garantir ao médico o direito de autonomia, dizer, olha, minha senhora, a sua exigência vai contra o que eu penso, o que eu estudei, prefiro não fazer o seu acompanhamento, procure um outro profissional que o faça. Bom, isso não acontece. Quem está na ponta precisa saber que mais de 80% da população é atendida pelo SUS, onde quem faz o pré-natal não faz o parto. Aliás, o doutor Abelardo falou, boa parte do pré-natal sequer é feito por médico. O que eu gostaria de ter podido discutir com o doutor Mandetta de manhã, mas ele não pôde ficar para a rodada final. Mortalidade materna e assistência pré-natal estão de braços dados. Mas não é o assunto, vamos lá. A paciente do SUS ela não vai ser atendida no momento do parto pelo médico que fez o pré-natal. Boa parte das pacientes atendidas na saúde suplementar também só vai encontrar o médico no plantão da maternidade, vai ser o primeiro contato. Acabou a chance de conversarmos. Ela chega, encontra pela primeira vez um médico, pode ter ou não empatia, e ela quer isso. E ele não concorda. É preciso respeitar a autonomia dela, mas é a autonomia dele. Ele não tem mais, é uma condição de urgência e emergência, ele não tem substituto. E ele acaba se vendo no dilema de acatar o que a paciente solicita e, uma vez havendo um desfecho negativo, como ele previa, diante do que o exigido não era adequado, ele responde porque ele acatou o desejo de uma paciente que estava pobremente informada, hipossuficiente, quem detinha o conhecimento técnico era ele. E se ele não acatar e fizer? Responde porque não respeitou o direito à autonomia e praticou um ato não consentido. Esse é um problema, a gente precisa conversar sobre ele de maneira serena, é um problema. Muito bem, só para não fugir da polêmica, vou falar um pouquinho sobre o projeto de São Paulo sobre direito à escolha da via de parto no SUS. A gente precisa definir se a mulher tem direito ou se ela não tem direito. O que não dá é para uma ter e outra não ter. Aí não tem equidade. A gente passou a manhã inteira falando de equidade. O CFM já reconheceu o direito à via de parto. E a gente sabe que na saúde suplementar as mulheres escolhem a via de parto. Por equidade, nada mais justo que a mulher do SUS possa também ter o seu direito de escolher. E se não é direito, também a paciente suplementar não deve ter o direito. Hoje eu estava lendo no portal do UOL um artigo que fala sobre escolha de via de parto, e tem uma frase aqui atribuída à doutora Ana Carolina Previtali, procuradora da República. A frase é essa: atribuir à mulher o direito de decidir é irresponsável e negligente. A mulher que pede uma cesárea está, na verdade, pedindo ajuda. Ou seja, nem o direito à autonomia, que nos parece tão óbvio, é unanimidade. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu peço a compreensão dos colegas que estão fazendo as perguntas para serem breves, porque nosso tempo já está esgotado.
Por favor, colega. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Batalha, eu sou médico, sou advogado, sou mediador de conflitos bioéticos e também conflitos da área da saúde. Estou representando a OAB Rio de Janeiro, na qual eu sou presidente da Comissão de Direito Médico da Saúde, sou membro da Comissão Especial de Direito Médico do Conselho Federal da OAB e no CREMERG eu fundei o Grupo de Trabalho de Direito Médico. O tempo vai passando e eu vou constatando que as inúmeras certezas foram ficando pelo caminho. E aí a gente começa a pensar que eu tenho muito pouca certeza, uma delas é que eu tenho poucas certezas. Então, dúvidas. Imagina uma senhora que vai numa clínica particular do Dr. João, de tarde, e ela tem direito a um aborto legal, ela está amparada, e o Dr. João diz para ela que eu não faço esse tipo de procedimento, ela vem embora. No dia seguinte, ela procura um hospital público, aguarda a chegada do plantonista. Quando chega o plantonista, é o Dr. João. E ela já sabe, opa, ontem ele me falou que não faz esse procedimento. Mas não é o mesmo Dr. João. Ou será que é? Estou na dúvida. Ontem era o Dr. João médico privado, hoje é o Dr. João agente do Estado. Será que o Dr. João, agente do Estado, pode, numa hora dessas, usar a prerrogativa dele, se recusar a fazer esse procedimento? Eu tenho essa dúvida. O Estado é laico. A pessoa que busca essa prestação judicional do Estado, eu não estou querendo saber se o doutor tem um viés político A, B ou C e eu não me encaixo. Então, eu não sei a resposta, estou querendo dividir essa angústia com vocês. Tá? Ele pode alegar objeção de consciência ou, naquele momento, ele deve fazer o procedimento porque ela está amparada na lei e ele é um agente do Estado. Em resumo, é isso. No exagero, vamos chegar na situação em que, eu sou médico muçulmano, não atendo paciente judeu, ou eu sou médico palmeirense, não atendo paciente com camisa do Corinthians. Vamos chegar em época de radicalização, como estamos vendo hoje, de intolerância. O que eu mais vejo hoje é radicalização e intolerância. Então, eu não tenho resposta. Se os senhores tiverem, para diminuir um pouco a minha angústia, eu agradeço. Muito obrigado. Doutor Scandian. Boa tarde a todos. Ricardo Scandian. Ricardo Scandian, sou do CRM Sergipe, sou anestesiologista. O que muito nos causa arrepio, às vezes, a nós médicos, é, ao nosso entender, uma falta de sintonia, de entendimento do direito para com premissas da medicina. Na maioria das vezes, premissa de segurança. Então, a gente fica intrigado com o futuro da sociedade brasileira, em que o paciente é legítima a decisão, é legítimo o entendimento de que o paciente tem que ter direito sobre o seu corpo. Concordo com isso. Mas a segurança deve estar em primeiro lugar. Os protocolos da medicina dizem respeito a isso. A segurança do paciente, do procedimento e o futuro do paciente. Por exemplo, trabalho com maternidade, com partos. Das minhas 10 mil anestesias, metade delas em maternidades. Afirmo para os senhores todos, quem é médico entende o que eu vou dizer, que na minha família ninguém faz parto em casa. Parto para minha esposa, para minhas irmãs, para as mulheres da minha família, é na maternidade. Com 2 obstetras, um anestesista, um pediatra, um UTI infantil, uma estrutura, um monte de enfermeiro, porque a gente sabe, nós enxergamos, como vocês, advogados, enxergam o futuro de um caso, o futuro de um cliente seu, nós enxergamos o futuro do paciente quando a gente bate o olho nele, para um lado ou para o outro. É assim que é. Então, quando se fala em autonomia do médico, deve-se falar em autonomia da medicina. Não estamos defendendo o direito dos médicos aqui de atuar, não.
são os axiomas da medicina que nos regem. Por isso que entendo que o direito deve procurar entender as necessidades da medicina. Obrigado. Nossa última intervenção na plateia. Por favor, doutor. Alfredo Aurélio, estou vice-corregedor de Alagoas, sou cirurgião, intensivista e me envolvi com direito também. Sou bacharel em direito, pela paixão do tema, enfim. Mas eu queria colocar só, não é bem uma pergunta, uma coisa breve, mas colocar uma preocupação sobre autonomia. E não é essa autonomia do médico, o profissional isolado. Não é essa que o médico perde a autonomia por conta da imposição dos planos de saúde, por conta dos programas, hoje, de acreditações hospitalares, onde o médico é o último a ser ouvido. Não é essa autonomia que eu estou falando. Mas me preocupa, e como o cerne é a relação medicina e direito, o que tenho visto na prática desse subsistema jurisdicional que se presta para a sociedade, que é o sistema dos conselhos em todas as profissões. Da fiscalização, da punição, o conselho de medicina, o conselho de enfermagem, sendo o de medicina o mais realmente atuante do que o de odontologia, etc. Mas tem a mesma prerrogativa. E no sistema jurídico do Brasil, isso é um subsistema que funciona sem prejuízo dos outros, do penal, do civil. A gente sabe disso, os estudantes de direito sabem disso, os advogados, os juízes sabem disso. Mas eu estou falando de uma autonomia mais ampla. O que eu tenho visto, vou levantar e os senhores podem dar alguma. O que tenho visto é que o direito, com os seus atores, os advogados, os juízes, os desembargadores, às vezes, ao não se ater ao princípio da imanência técnica, onde a gente decide e dá decisões com o que a gente sabe mais, nós estamos vendo na prática dos tribunais conselhais, são juízes federais, porque a esses são recorridos, por se tratar de um processo de autarquia, em primeiro grau, anulando decisões do Conselho Regional de Medicina. Por exemplo, a gente caça um médico, o juiz diz que não. A gente condena um médico, o juiz vai lá e diz que não. Isso traz, primeiro para a classe, um desprestígio, um momento de constrangimento, porque nós estamos lá para quê? Dedicamos, os conselheiros vivem lá para quê? Para prestar essa função importante à sociedade. E, graças a Deus, algumas decisões, a nível dos tribunais regionais, são vencidas, né, no colegiado. Mas isso tem sido uma coisa, então, apenas um lembrete, já que temos defensores e advogados, tivemos desembargadores e ministros do STJ aqui, é uma coisa que não foi falada, e como a gente está no fim de lembrar isso, para que no próximo congresso, essa discussão de limites, ou de interações entre esses subsistemas. Porque, nesses casos que falo, e já estou terminando, não há sequer competência de um juiz para anular, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista legal, para fazer com que se revogue uma decisão tão importante. Então, às vezes, eu acho que o judiciário, o médico precisa aprender muito de direito, da sua postura na sociedade, levando em conta os sistemas jurídicos, as normas. Mas os do direito também precisam ter. Eu tenho uma teoria, para acabar, que para se julgar casos de saúde, nós devíamos ter uma jurisdição de saúde, que não temos. Tem um trabalho, a Legiferenda,
para isso um dia se tornar realidade no país, para não haver esse confronto tão importante e vira até anticientífico com duas ciências tão importantes para a sociedade. Entendido, Essa doutor. contribuição. Obrigado. Bem, eu vou passar a palavra para a mesa. Podem responder alguma pergunta e já faz as considerações finais da participação. Doutor Gabriel. Bom, responder de trás para frente. Não me lembro, doutor cirurgião, me faltou o nome. Existe o mesmo sentimento do senhor em quem é defensor público geral, que por vezes tem uma decisão judicial contornando uma decisão administrativa. Existe o mesmo sentimento para quem é um cidadão comum, para quem é um parlamentar, para quem é um prefeito, inclusive para quem é um presidente da República. Eu acho que a gente vê, eu já ouvi críticas de que o judiciário, e aí com todo respeito ao nosso juiz aqui presente, de que o judiciário, enfim, não vou falar um ativismo judicial, mas se mete em tudo. E acontece assim porque ele é provocado a dizer sobre tudo. E ele não deixa de exercer a sua jurisdição e, por um outro lado, constitucionalmente tem que fazê-lo. Por vezes a gente perde, por vezes a gente ganha. Talvez a lição mais importante que eu acho em relação à judicialização de tudo que hoje em dia há na vida, e aí a própria... Veja, a decisão de um tribunal de ética, de um conselho regional de medicina, eu vi que tocou o senhor, mas é um processo administrativo, digamos, ético. Talvez seja próprio de um juiz analisar. Agora, eu me perguntava quando eu estava em audiência, e que o juiz dizia, olha, tu não pode usar o tal do sinacalcete, eu acho que é isso, cloridrato de sinacalcete, mas tu tem que usar a aspirina, porque é o que o SUS tem como disponível. E era muito estranho, porque como é que o juiz, digamos, claro, ele tinha ali um técnico da Secretaria de Saúde, por vezes um farmacêutico, mas eu vi juiz, num processo judicial, ter que decidir nessa linha, de trocar uma linha de medicamento por um outro, de um médico prescritor por um outro que o juiz foi por uma indicação do SUS. Veja como é difícil para o juiz, é difícil para a nossa sociedade, e a lição que eu acho que é importante nós termos, e talvez eu acho que até o processo de ética não é um processo bom para discutir, porque ele envolve um bem extremo, assim, de tu perder a tua profissão ou não, é de que a sociedade tem que aprender a resolver suas coisas sem levar tudo para o judiciário também, sabe? Talvez o judiciário possa avaliar como poder a necessidade de se autoconter em alguns pontos, talvez, difícil porque ele é provocado, mas de se autoconter em alguns pontos. Aí falo, coisas políticas são coisas cotidianamente discutidas pelo Supremo, próprias da política, criminalização da homofobia, criminalização por si, e aí a Defensoria Pública defende comunidades LGBTI na sua atividade, mas veja como é difícil para a gente, e a gente justamente não foi atuar nesse processo por conta disso. O Supremo, como órgão julgador de uma norma posta e caso concreto, um caso em tese, mas criar uma conduta criminosa, e assim, está, a bem da verdade, a discussão nesse nível, acho, e aí
queria levar um conforto para o senhor, de que talvez até um processo ético ou disciplinar, ele tenha, no meu ponto de vista do direito, mais legitimidade para o Poder Judiciário, mas há situações mais delicadas, né? De todo modo, o que eu levaria à nossa provocação é de que nós temos também que ter uma compreensão de autocontenção e de responsabilidade em resolver nossos problemas conjuntamente e não levar tudo para o Poder Judiciário. Acho que o doutor Renato Batalha trouxe uma temática interessante. O próprio doutor João, juiz, trouxe talvez uma proposta de solução, se criasse um órgão de regulamentação técnico, como a Anatel, como as agências reguladoras, traria mais segurança à classe médica. Agora veja um código de ética versus uma obrigação, talvez legal. Eu, Gabriel, iria pela obrigação legal. Eu, médico, aí eu não sei. Eu acho que eu iria advogar pela minha consciência. Então, assim, é muito difícil responder a pergunta se no SUS um médico tem que ter ou não. Mas eu acho que para fins de irresponsabilidade há uma tendência maior do que a de responsabilização. Por quê? Porque, ainda que não seja tecnicamente um normativo legal, é certo que há a excusabilidade, a possibilidade da desculpa por conta da consciência. Então, deixaria esse registro. A outra questão foi, novamente, a do parto programado. Acho que já está bem encaminhada para a necessidade do diálogo. Eu queria agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para discutir a temática na parte de direito médico. Foi um prazer discutir autonomia médica e agradecer a oportunidade, mais uma vez cumprimentando a todos. Eu vou também falar rapidamente e já caminhar para o encerramento. Já levamos alguns puxões de orelha, né? Porque o nosso horário já está muito além da cota. De fato, quando me foi passada essa missão de falar sobre a autonomia do médico, e obviamente que caímos na discussão a respeito da objeção de consciência, eu acho que dentro do campo da autonomia, a objeção de consciência é um dos mais arenosos, é um dos mais difíceis, porque justamente lida com a consciência, né? E o médico, antes dele ser um médico privado ou público, a sua primeira formação é médico, né? Confesso que nesse ponto a ausência até de normas a respeito da objeção de consciência nos traz uma certa dificuldade, porque a gente acaba tendo que interpretar o que nós temos, né? Diferentemente, por exemplo, eu vou citar rapidamente aqui o exemplo da Colômbia, que possui uma norma específica sobre a eutanásia, país aqui da América do Sul, em que a norma diz expressamente: o médico que tiver objeção de consciência e não quiser praticar a eutanásia não está obrigado a praticar, ponto. Independentemente do serviço, ele não é obrigado a fazer a eutanásia, mesmo que seja a vontade do paciente. O paciente vai ter que procurar um outro profissional que faça a eutanásia na Colômbia. Então, eu vejo que algumas questões delicadas e às vezes no Brasil a gente tem um problema sério, porque a gente acaba fazendo muita norma em cima das exceções, e isso traz uma certa dificuldade. Não acho que deveríamos criar tantos regramentos, mas sim, deveríamos ter alguma forma, quando a lei prevê o aborto legal, já deveria prever, por exemplo, uma hipótese de objeção de consciência na lei. Porque sabemos que é um tema que alguns médicos não são afetos, não compartilham, como é a eutanásia na Colômbia. Então, eu acho que nesses casos a gente deveria ter uma forma. Eu, na minha visão, compreendo que dentro do que a própria norma de atendimento humanizado ao aborto, da nota técnica do Ministério da Saúde, acho que é a solução de mais bom senso. Ele pode alegar objeção de consciência, desde que ele não seja o único.
porque aí ele não tem como passar para outra pessoa. Eu acho que se a gente conseguir equilibrar essas questões pelo bom senso, que está tão em falta hoje em dia, mas se a gente conseguir, eu acho que essa norma do SUS é a que equilibra. Claro que um médico que se dispõe a atender num serviço de saúde especializado em atendimento de vítimas de violência sexual e não quer fazer um aborto por conta de um estupro, ele está no local errado. Aí eu não tenho dúvida. Né? Tem hospital em São Paulo especializado nisso. O médico que vai trabalhar lá, ele tem que saber que ele vai fazer vários procedimentos. Antigamente se exigia o boletim de ocorrência, hoje não se exige mais. Tudo isso para tornar essa relação mais humanizada num momento tão difícil que a mulher atravessa, de uma violência sexual que gera uma gravidez. E aí o médico que está lá diz, não, aí eu tenho objeção de consciência. Mas aqui é um serviço próprio disso. Então, o senhor tem que escolher um outro local, né? Não, peça uma transferência, se for o caso. Mas eu acredito que, dentro desse balizamento que o SUS coloca, eu acho que é o mais adequado. Né? Ele, sendo o único, ele não pode alegar objeção de consciência, aí não tem jeito. Tá bom? Não sei se eu respondi, mas é a visão que eu tenho desse tema. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. Obrigado pela oportunidade que o CFM nos coloca aqui de ter esse congresso, já a 9ª edição. Espero que a gente chegue à 11ª, 15ª e não pare mais de reunir tanta gente boa em torno desse tema que nos é tão agradável, denso, mas necessário, né? Obrigado. Essa pergunta do Dr. Renato tem um aprofundamento bioético muito bem gritante, essa questão bioética, porque ela vai além da questão proposta, esse caso concreto. Porque qual o limite também da objeção de consciência? Né? Hoje, alguém com a blusa do Palmeiras, não vou atender. E aí a gente precisa saber diferenciar os conceitos entre autonomia, competência profissional e birrinha da pessoa. Então, às vezes falta um suporte ético para o profissional. Né? E é por isso que esses conflitos sempre surgem. E eu acredito que esses conflitos bioéticos seriam de menor intensidade se o sistema fosse estruturado. Eu não vou dizer que eu acompanho o voto, não sou sua aluna, mas tudo bem, eu concordo com o que você diz, mas é isso que o Oswaldo falou, né? Doutor Oswaldo, desculpa. Foi exatamente isso que ele propôs. Se o sistema fosse organizado no sentido de ter um serviço que se preocupasse com esse tipo de situação nessa questão pontual, não haveria o conflito. Porque o profissional já está lá preparado para lidar com situações e não alegar objeção de consciência ou qualquer outro entrave para acolher. Porque não é chegar e fazer um abortinho, vou lá fazer um aborto legal. Não é um aborto legal. Tem toda uma estrutura de acolhimento. A questão é muito mais complexa. E dessa estrutura que teve o debate aqui anterior, que nós não estamos com estruturas. As pessoas levantam bandeiras, as pessoas fazem causas sociais que são importantes, mas nunca existe uma estruturação concreta. Lindo o parto Discovery Home Health, mas como falado pelos técnicos, você vai lá, assiste o programinha, é o quartinho com banheirinha cromoterápica, deu algum problema, corre para o centro cirúrgico. Quanta complicação vai acontecer? Quantas questões complexas, quantos prejuízos, quantas famílias desmanteladas por conta de uma situação que ótimo, a ideia é maravilhosa. Então, antes de virar lei, vamos estruturar? Vamos pensar mais racionalmente? O tema desse congresso, eu acho que tem que levar a reflexão para outros e para a gente cuidar disso, né? Nas próximas reflexões. Está aqui escrito no banner. Vários direitos e o dever principal, cuidar de pessoas. E a gente está esquecendo que nós somos gente. Nós somos pessoas. Está se desmantelando cada vez mais o critério de humanização. Humanização para algumas instituições só existe uma bandeira que você levanta, coloca um cartaz bonitinho, aqui é humanizado.
não se preocupa com o profissional que está lá dentro, se impõe metas, se impõe uma gestão que não tem nada a ver, não se tem um acolhimento adequado, não existe um trabalho com equipe multidisciplinar, porque a gente está aqui num congresso de medicina, do Conselho Federal de Medicina, mas o importante é pensar que tudo é uma engrenagem. Se é para cuidar desse indivíduo, se é para cuidar dessa pessoa, como está aqui escrito no cartaz, a visão tem que ser muito mais ampla e mais coerente. É isso. Obrigada. Eu queria só comentar sobre as diretivas antecipadas. Da mesma forma que o assim chamado testamento vital não tem vinculatividade jurídica, porque é só uma resolução do CFM, em tese as diretivas antecipadas de parto também não teriam. Então, na prática, quem decide qual a finalidade, qual o destino dos órgãos de uma pessoa é a sua família, de acordo com a ordem legal e a lei de transplante de órgãos. É muito simples, a resolução do CFM não está acima da lei, talvez ela seja até melhor do que a lei, mas é isso que acontece na prática. Essa lei de São Paulo, eu não posso falar sobre o mérito dela, mas eu posso, por uma questão de obviedade e sem ter bola de cristal, dizer que ela provavelmente será questionada no Supremo, como várias são, em virtude, inclusive, de impossível inconstitucionalidade formal, ou seja, como se o Estado tivesse usurpado a competência que seria da União. Eu não sei se esse é um bom argumento ou não, mas é um argumento que tem sido vitorioso no Supremo em vários casos polêmicos, derrubando leis estaduais nesse sentido. O convênio do CNJ no Natijus é excelente, ajuda muito o Poder Judiciário, ainda bem que existem convênios assim. Quanto ao processo administrativo contra médico, juízes são deferentes ao CFM, eles respeitam as posições. Mas o problema do judiciário, por vezes, é que há um campo de tensão entre respeitar os direitos fundamentais e o direito fundamental ao exercício da profissão daquele que foi excluído dos quadros e, ao mesmo tempo, respeitar a posição técnica. E, por vezes, as anulações são por questões formais, como a ausência de ampla defesa efetiva, a ausência de um contraditório efetivo e assim por diante. São mais questões formais, por isso é que o processo tem que ser conduzido com toda a cautela do mundo. E com relação à autonomia da medicina, como o doutor que é obstetra colocou, realmente eu acho que a chave do diálogo entre o direito e a medicina é o respeito à autonomia de cada campo, sobretudo com os juízes sabendo mais medicina e respeitando os axiomas da medicina, sabendo o limite do direito. O direito é mais sábio quando ele conhece os próprios limites. E eu acho que na verdade, já é essa a tendência atual, embora não pareça. O judiciário tem sabido perceber que deve tomar mais cautela e respeitar as áreas de conhecimento que não são o direito. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje. Em nome